Ué, o que é isso? Então, vamos lá. Começamos hoje, então, com a ressonância, tá? A gente vai falar da parte da história da ressonância, a introdução e os princípios físicos, tá? Pior parte. A física da ressonância é muito complicada. Então, vamos lá. Deixa eu diminuir aqui as carinhas para não atrapalhar a aula. Então, tudo começou com esse moço aqui, com Nikola Tesla, tá? 1882. Por isso que, então, o aparelho de ressonância, ele é medido em Tesla, tá? Levou o nome dele. Em 1946, então, o Edward, esse aqui, esse primeiro, ele desenvolveu a ressonância para os fins industriais, tá? Em 52, ele e o Félix, esse outro moço, receberam o Prêmio Nobel da Física pelo desenvolvimento de novos métodos de medição precisa do magnetismo nuclear e as descobertas que eles realizaram, mas isso na parte industrial, tá? Em 71, esse moço aqui, o Raimund, ele tentou descobrir algum método que fosse possível utilizar em tecido humano, tá? Até ele conseguiu, só que o problema é que foi rejeitado pelos colegas cientistas, tá? Não aceitaram as descobertas dele, mas ele continuou pesquisando igual. Porém, em 77, tá? Esses dois rapazes, o Paul e o Peter, deram sequência aos estudos químicos e físicos, então, e acabaram descobrindo um método alternativo que não utilizasse, então, o raio-x, tá? Na primeira tentativa, o Raimund foi o cobaia para realizar o exame, tá? Só que ele ficou com tanto medo do exame que ele chegou a utilizar um monitor cardíaco, um aparelho de pressão, com medo que fosse acontecer alguma coisa com ele. Então, ele foi a cobaia, tá? A primeira tentativa, então, foi bem sucedida, conseguiram as imagens. Então, a partir de julho de 77, começou as imagens em ressonância. Aqui é a primeira imagem, ó, do jeito que saiu, tá? Então, não tinha muita definição ainda. E 35 anos depois, aqui a gente tem uma imagem de ressonância, como ela é agora, tá? Então, só um minuto. Tamara pediu para avisar que vai atrasar um pouco. Ok, sem problemas. Foi descrito, então, as primeiras imagens de humanos, mãos e tórax, os primeiros exames. E em 78, começou a parte da cabeça e do abdômen, tá? E o senhor aqui, o Damian, ele conseguiu fazer uma demonstração do corpo inteiro, juntamente em 78, tá? Então, foi o primeiro scanner de ressonância que foi apresentado, mas só foi reconhecido em 80. Então, sempre tem essa parte da física, é bem complicado, tá? Porque eles têm que provar para os colegas, para os cientistas, e tem vezes que eles não aceitam. O primeiro aparelho, então, de ressonância foi instalado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, em 86. Para vocês verem que não é tão antigo a ressonância, tá? Então, ele era um equipamento de 0,5 Tesla
da marca Philips. E em 1990 foi inaugurado o primeiro aparelho de ressonância no Hospital de Clínicas de São Paulo. Então, os criadores da ressonância receberam o Prêmio Nobel da Medicina pela descoberta, tá? Esses dois rapazes. E esse aqui, que foi quem começou, que foi o Damian, não recebeu nada, tá? Como eles não aceitaram as primeiras tentativas dele, os outros conseguiram realizar a pesquisa, ficou para ele, para os outros dois, o Prêmio Nobel. Ele não recebeu nada. Então, essa aqui é a história. Sempre um tentando roubar a ideia do outro, tá? Então, as principais diferenças entre a tomo e a ressonância. Parece que são exames iguais, mas eles não têm nada a ver um com o outro. A tomografia, ela utiliza radiação ionizante, contraste iodado e os cortes somente em axial, tá? A ressonância, ela utiliza magnetos, o contraste é o gadolínio e os cortes nos 3 planos. Então, na ressonância, eu consigo realizar cortes em qual plano eu quiser. Tá? Eu não preciso fazer somente no axial. Eu faço a minha programação nos cortes que eu quiser. Então, aqui, começando as imagens. Aqui, raio-x de crânio. Raio-x, tá? Normal, para vocês verem a diferença na evolução toda. Nosso raio-x convencional. Aqui, tomografia de crânio. Axial, sagital e coronal. E aqui a ressonância. Olha que maravilha que é a imagem, tá? Axial, sagital e coronal de crânio. Então, eu tenho uma nitidez imensa de detalhes de estruturas pequenas, principalmente na região do crânio. Eu consigo visualizar muito nitidamente tudo. Quais as perguntas mais frequentes que os pacientes nos fazem? Por que esse exame é importante? Se vai doer? Será que eu vou caber dentro do Gantry? Vou sentir alguma coisa? A máquina utiliza raio-x? A máquina faz muito barulho? A máquina possui abertura dos 2 lados? Ou eu vou entrar e vou ficar entalada e presa lá dentro? A cabeça vai ficar para fora? Vou fazer um exame de cabeça. Eu vou conseguir enxergar fora do aparelho durante o exame? Vou sentir claustrofobia? Vou ficar sozinho? Tenho que ficar imóvel por muito tempo? Quanto tempo demora o exame? Então, há alguma coisa que possa impossibilitar a realização do exame, tá? Então, assim, ó, o paciente, quando chega lá na nossa sala de ressonância, o que a gente pode fazer? Leva ele na sala, mostra o aparelho, leva ele até atrás do aparelho, para ele ver que tem saída, que o aparelho não é fechado, tá? Porque eles sentem muito medo que eles vão ficar lá dentro e vão ficar presos. Porque realmente, quando tu entra dentro do gantry do tomógrafo, do aparelho de ressonância, ele é uma abertura pequena, realmente, tá? E tu fica praticamente quase entalada lá dentro. Então, dá uma sensação ruim mesmo. Mas não fica entalado. Tem saída para o outro lado. Tu precisa ficar parado. Dependendo do exame, vai de 15 a 40 minutos. Por quê? Porque tem várias sequências, tá? Não é como a tomografia, que eu fiz o scout, fiz ali, larguei o raio, fez a minha varredura, acabou o exame. Não, aqui, cada corte, eu preciso seguir a minha sequência, tá?
Então, eu vou ter axial T1, axial T2, vou ter um coronal STI, vou ter um sagital. Tem várias sequências para um exame apenas. Por isso que é mais demorado. Tá? Então, a ressonância é um exame capaz de proporcionar um avanço diagnóstico em diferentes partes do corpo. Trata-se de um aparelho de avançada tecnologia que utiliza um intenso campo magnético para gerar as imagens. É um exame que não emite radiação, preservando assim a saúde do paciente. A ressonância magnética refere-se ao uso de campos magnéticos e ondas de rádio para obtenção das imagens, tá? Então, ele forma a imagem através de ondas, tá? Ondas sonoras, que vai entrar ali no magneto. Então, a imagem gerada na ressonância representa as diferenças existentes entre os vários tecidos do organismo. A aquisição é feita de modo não invasivo, com extraordinária resolução espacial, não empregando radiação ionizante. Então, olha, eu visualizo totalmente essas imagens aqui, ó, tá? Que fica como se fosse uma imagem em movimento. É a parte onde a gente tem o movimento do intestino aqui, no abdômen. Aqui é a parte da medula, tá? Aonde eu tenho circulação. Aonde eu tiver circulação sanguínea e o paciente estiver respirando movimentos peristálticos, vai ocorrer artefato de imagem, tá? A ressonância ainda tem outras vantagens, entre elas, deixa eu só diminuir aqui que não... Podemos destacar a identificação de pequenas estruturas, obtenção de imagens de vasos sanguíneos, determinando direção e velocidade do fluxo sanguíneo, sem a necessidade do contraste, tá? Então, eu não tenho necessidade do contraste para mim conseguir visualizar o fluxo sanguíneo, o líquor. Eu consigo visualizar dependendo da sequência que eu utilizar, tá? Então, em resumo, um exame de ressonância, como que funciona? O paciente é colocado em um grande magneto, o que provoca a polarização dos seus prótons de hidrogênio, que se alinham em um determinado eixo, paralelo ou antiparalelo, pois os prótons de hidrogênio funcionam na natureza como minúsculos ímãs. Então, o que vai funcionar são os prótons de hidrogênio, tá? É a água que vai detectar o sinal da ressonância. Os prótons de hidrogênio executam ainda um movimento em torno do seu eixo longitudinal e outro circular, simultaneamente, como se imitassem um peão. Esse fenômeno chama-se precessão e tem uma frequência própria para cada campo magnético, específico e dependente da intensidade do campo magnético. Por isso que quanto maior a potência do magneto, melhor a qualidade da imagem e mais rápido vai ser o exame. O alinhamento dos prótons rompe-se com a aplicação de pulsos de radiofrequência aplicados ao paciente, fazendo com que os prótons de hidrogênio precessem em sincronia, em fase. Isto cria um novo vetor magnético. Quando o pulso de radiofrequência é subitamente desligado, os prótons de hidrogênio voltam à sua posição normal e se realinham. Nessas circunstâncias, eles emitem um sinal que é captado por uma bobina localizada ao redor da área a ser examinada,
Por exemplo, a bobina de crânio, de coluna, de joelho, de mama, de ATM, tá? Então, a gente tem bobina para cada região do corpo. O sinal emitido e captado pela bobina é utilizado pelo computador, que através de complexos princípios matemáticos, transforma-o em imagens. Passamos, então, a explicar de forma mais sucinta alguns fenômenos físicos e químicos para melhor entendimento do mecanismo de obtenção de imagens do corpo humano através da ressonância magnética. Tá? Então, ali é um resumão que a gente vai ver tudo, que é a parte da física agora. Então, a ressonância é ideal para quê? Diagnosticar esclerose múltipla, tumores na glândula pituitária e no cérebro, diagnosticar infecções no cérebro, medula espinhal ou articulações, visualizar rompimentos, ligamentos rompidos no pulso, joelho, tornozelo, lesões de ombro, diagnosticar tendinite, avaliar massas nos tecidos moles do corpo, tumores ósseos, cistos, hérnia de disco na coluna, derrames e seus estágios iniciais. Então, o que resumindo a ressonância, a eficácia dela é para que sentido? Partes moles, tá? Então, a parte óssea, a ressonância não é muito legal, não. A melhor é a parte mole. Partes moles, ela detecta tudo. Porque na parte óssea não temos água, né? Nas partes moles, o que mais a gente tem é água. Então, mesmo com a evolução do aparelho de ressonância, o valor dos exames ainda é bastante alto, devido ao alto custo para aquisição do aparelho e manutenção devido ao uso do hélio líquido, que é realizado periodicamente. Então, o que mais encarece o exame é o hélio líquido, que é quem mantém refrigerado o magneto, tá? Tranquilo por enquanto? Sim, prof. Estão todos quietinhos, nenhum pio. Todo mundo atento, prof. Ai, ai. Então, o campo magnético, ele funciona como um ímã gigante. O magneto, ele nunca se desliga, tá? Mesmo não tendo exames, se tu entrar na sala de ressonância, ele vai estar sempre lá com aquele barulhinho, tan, 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 tá? Ele não desliga o barulho, porque ele está sempre em funcionamento, tá? Portanto, mesmo que o equipamento não esteja sendo usado, ele sempre estará ativo, podendo sim ocorrer riscos de acidentes, tá? Por isso que assim, ó, nunca chegue perto de uma sala de ressonância com ferro magnético junto de vocês, tá? Tudo que for de ferro, ele vai atrair, vai puxar. Sempre cuidar quem vai entrar dentro da sala e o que está carregando. A ressonância aplicada ao diagnóstico por imagem utiliza-se dos núcleos dos átomos de hidrogênio, que trocam energia com ondas eletromagnéticas aplicadas por pulsos de radiofrequência. A obtenção da ressonância magnética a partir do hidrogênio se deve ao fato deste elemento responder a campos magnéticos externos e também por ser um dos principais constituintes da matéria orgânica, chegando a representar 70% do corpo humano, tá? Então, a gente tem líquido no corpo 70%, por isso que foi escolhido
os átomos de hidrogênio, tá? Então, aqui é o magneto, tá? Essa aqui é a imagem do magneto sem a carcaça. Ele é enorme, gigante. Esse aqui é de 1,5 Tesla. A gente pode ter de 0,1 a 3 Tesla para a parte diagnóstica, tá? Exames médicos. Para pesquisa, já existe até de 7 Tesla. Mas para a parte diagnóstica, o de 7 Tesla não seria bom. Por quê? É um exame que seria muito mais rápido e vai criar muito mais artefato de imagem, tá? Quanto mais rápido ele for, mais artefatos de imagem eu vou ter. Então, esse aqui é o nosso magneto. Ele cria um campo magnético enorme de forte, tá? Existem diversos tipos, então, aqui como eu falei, de 0,1 a 3 Tesla, tá? Então, a medida do magneto é em Tesla. Por possuir altos campos magnéticos, são necessários cuidados adicionais nos equipamentos, dotados com magnetos supercondutores, para evitar acidentes como objetos metálicos lançando voo em direção ao magneto e paciente. Então, aí é um acidente que ocorreu, tá? A manutenção entrou lá na sala para trocar a lâmpada, só que eles entraram com objetos de ferro, tá? Metálicos. Então, o magneto, o que fez? Puxou e levou junto um dos funcionários, ó. Aqui tá como é que é o nome que chama de oxigênio? Um tubo de oxigênio, tá? Então, eles levaram para fazer a manutenção, só que eles não tinham conhecimento que tudo que está na ressonância é específico para ressonância. Eu não posso trocar por um outro, tá? Então, a gente tem lá dentro da ressonância tubo de oxigênio, tem mesinha de primeiros socorros, mas é tudo com equipamentos que pode ser utilizado dentro da sala, que não é ferro magnético. No momento que eu levar qualquer coisa que seja ferro magnético, o ímã vai puxar, tá? Então, assim, a ressonância pode ser definida como o uso de campo magnético e ondas de rádio para obter uma imagem reconstruída matematicamente. Então, aqui só para vocês terem uma noção. Os raios gamas, raio-x, ultravioleta, aqui a luz visível, o infravermelho, as micro-ondas, as ondas de rádio, tá? AM, FM, e as ondas longas de rádio. Então, é pro lado de cá que fica as nossas ondas eletromagnéticas, tá? Nada a ver com raio-x, ó. O raio-x está para cá, as nossas ondas para cá, tá? Então, a ressonância nada a ver com a parte de radiação mesmo. Aqui é só para a gente ter, então, uma noção, tá? Como que funciona esse giro do próton de hidrogênio, tá? Assim como os planetas giram em torno do seu próprio eixo, gerando um campo magnético, elétrons, prótons e nêutrons também possuem movimento giratório em torno do seu próprio eixo, girando como se fossem planetas, tá? Então, aqui são os prótons de hidrogênio. Cada um se manda na sua vida, vai para o lado que quer, tá? Isso sem ter ninguém comandando eles. No momento que vai ter
eles chegam e tem esse campo magnético, tá? O que vai acontecer? Aqui a nossa tabela periódica, ó. Então, o hidrogênio é o único que não tem metal. Tem outros, tá? Mas como só ele que tem o próton de hidrogênio, foi escolhido ele. Então, são não metais, tá? O núcleo de hidrogênio, então, tem um campo magnético induzido em torno dele e atua como um pequeno magneto. Então, ele fica dando a voltinha dele, tá? Mas cada um, se eles não têm ninguém comandando, ó, eles vão estar livres, tá? Não existe uma força maior que eles. No momento que chega lá o paciente para fazer, então, a ressonância, vai acontecer o spin, tá? O que é? Tá, vamos com calma. Eu já tô querendo pular lá para frente. O hidrogênio, então, é um átomo constituído por uma carga positiva no seu núcleo. Ele tem um próton positivo e uma carga negativa na sua eletrosfera, um elétron negativo. Apresenta movimento de rotação de núcleo, o spin nuclear, em torno do seu próprio eixo. Este movimento, dependendo do campo magnético externo, pode ser discretamente alterado, gerando um movimento característico conhecido por precessão. O que é o movimento de precessão? Quando o átomo de hidrogênio fica submetido a forte campo magnético, observa-se uma alteração nas características do spin nuclear. O núcleo, nestas condições, altera o seu eixo giratório de uma linha para um cone, resultado da força externa que atua sobre o átomo. Este movimento é denominado precessão e se assemelha ao movimento giratório de um peão, no momento que ele está perdendo a sua força, tá? Então, ele vai cambalear. Então, isso que é o movimento de precessão, tá? Ele fica girando em volta do seu eixo. A ressonância magnética consiste num exame de diagnóstico clínico por imagens que tem por finalidade avaliar diferentes partes do corpo humano. O equipamento que realiza o exame não utiliza radiação ionizante, gerando um processo não invasivo. A imagem de ressonância é obtida pelo processo de alinhamento dos prótons de hidrogênio presentes nos átomos do corpo humano. Nas condições normais, estes átomos têm ação desordenada, cada um vai para o seu lado, tá? Porém, a partir do momento em que o paciente está submetido ao magneto, ambiente que cria o campo magnético, estes prótons serão realinhados pela emissão da radiofrequência dentro deste campo. Dizemos que a onda de rádio é aplicada ao paciente em pulsos que podem durar uma fração de segundos durante a fase de envio do processo de ressonância magnética. São essas ondas, ou mais especificamente, seus campos magnéticos, que estarão em ressonância com os prótons. Por ser esta ressonância causada por interações magnéticas, este tipo de exame, então, é chamado ressonância magnética. Como podemos perceber, então, a sala de ressonância utiliza um campo magnético e ondas de radiofrequência. Conhecido como campo magnético principal, este campo, então, a gente começa a denominar de B0, tá? O campo magnético que fica dentro da sala de ressonância é denominado de
B0, tá? Então, a ressonância é um fenômeno que ocorre quando um objeto é exposto a uma alteração oscilatória que tem uma frequência próxima à frequência natural das oscilações. Quando um núcleo é exposto a uma alteração externa, exatamente na sua frequência precessional, o núcleo entrará em ressonância e ganhará energia da força externa, tá? A energia na frequência precessional do hidrogênio em todas as potências de campo na ressonância magnética clínica corresponde à faixa de radiofrequência do espectro eletromagnético. RF, então, é radiofrequência, tá? E RM, ressonância magnética. A aplicação de um pulso de radiofrequência que provoca a ocorrência à ressonância é denominada de excitação. Então, ela vai excitar os prótons de hidrogênio, tá? Então, a fase, o que que é? Aqui a gente tem os prótons de hidrogênio sem ativação de campo magnético, tá? Cada um manda na sua vida, vai para o lado que quer. No momento que o paciente entra na sala de ressonância, o que que vai acontecer? Os prótons de hidrogênio vão entrar em fase. O que que seria a fase? Eles vão ficar na mesma direção. Ó, eu tenho 3 numa direção, 4 em outra direção. Então, eles estão em fase, tá? Então, a fase é a posição de cada momento magnético na trajetória precessional em torno do B0, que é o campo magnético da sala. Os momentos magnéticos que estão em fase encontram-se no mesmo ponto da trajetória precessional, em torno do B0, tá? No campo magnético da sala. Num dado momento, enquanto os momentos magnéticos que estão fora de fase não estão no mesmo ponto da trajetória precessional. Quando ocorre a ressonância, a excitação dos prótons de hidrogênio, todos os momentos magnéticos passam para a mesma posição na trajetória precessional e ficam em fase, tá? Então, aqui estão em fase, aqui fora de fase. É a mesma coisa aqui, ó, para vocês entenderem o que é fase e o que não é. 3 crianças brincando. Uma está na frente, outra para trás e a outra no meio. Se elas combinar, ó, elas entram em equilíbrio. Então, é entrar em fase. Elas andam juntas. E aqui tá fora de fase. É isso que é a fase e a fora de fase. Então, o spin é o giro do elétron em volta, em torno dele mesmo, tá? Então, isso a gente chama de spin, que é o giro do elétron. Aqui, então, eles estão em alinhamento aleatório, fora de fase, e aqui, alinhamento ordenado em fase, tá? Conseguiram entender essa parte ou ficou difícil? O que que o campo magnético faz? Sim. Tá? Então é isso, tá? Ele vai alinhar os prótons de hidrogênio todos no mesmo sentido. Vão deixar eles em fase. Aqui, ó. Ó. Cada um para o lado. Aqui, vai girando, cada um para o seu lado. Então, aqui, fora de fase, eles são incoerentes. Como aqui eles entraram todos em fase, então, eles são coerentes, tá? É isso que a gente chama, tem várias nomenclaturas agora que vocês vão achar tudo estranho.
mas é que a gente utiliza bastante na ressonância. Vai cair nosso tempo ali, a gente continua daqui. O que acharam essa primeira parte? Pesadinha, né? Podem Bastante falar. mesmo. Principalmente por causa da nomenclatura, né, prof? Sim, mas a parte essa da Isso, né? física é complicado. Para pegar em 3 aulas, sim, é bem difícil. Já aviso vocês. Vão ter eu que acho que tem escolher que ter um mais curso aula. extra. Tem que ter mais alto. Flora, Sim. Fala. Flora, Fala. tá, o hidrogênio ele gira em torno de si mesmo, né? Ou próton de hidrogênio. E o hidrogênio não. Não, o que a ressonância faz? Ela vai somente atrás dos prótons de hidrogênio, das moléculas de água, para fazê-las entrarem em fase para conseguir captar a imagem. E esse próton de hidrogênio gira em torno de si mesmo, isso? Isso. E aí, no caso, eles vão girar todos em torno de si mesmo para o mesmo lado? Sim, quando eles entram lá na sala, quando tem o campo magnético. Entendi. Para conseguir a imagem, tá? É só para essa finalidade. Depois que o paciente sai, volta tudo normal, cada um vai sair com o seu caminho. É somente na hora lá no campo magnético, que a imagem é formada através deles, né? É chatinho, né? Pode falar.